Muito bem, agora 7 horas 30 minutos, estamos de volta com o RC Repórter, a edição desta quinta-feira, dia 10 de julho de 2024, ou 2025. Estou pensando já no ano passado, porque eu estou aqui recebendo o pessoal do Empreender Sorrindo. Continua esse nome, Empreender Sorrindo ainda, Cristina? Bom dia! Bom dia! Sim, continuamos com o projeto Empreender Sorrindo. Que são as 3 profissionais da odontologia, a Cristina, a Lucelena, que está aqui também. Puxa, e dá bom dia aí para a gente. Bom dia Lucelena. A todos os ouvintes da RCFM. É um prazer de novo estar aqui Falando sobre o sorriso bom de boca, empreender sorrindo. E a doutora Karen também. Sim, Tudo bem, Karen? Bom dia. Bom dia, uma alegria estar aqui no seu programa e poder trazer uma boa nova aí, uma boa notícia, né? Legal. Bom, o sorriso bom de boca já é famoso em Cornélio Procópio, já está há décadas, né? Sim. Trabalhando com as crianças, com as escolas, incentivando a prevenção, a forma correta da escovação, todo o trabalho que o Empreender Sorrindo vem fazendo ao longo dos anos, que é através do trabalho Sorriso Bom de Boca, com peças teatral, campanhas, folders. E esse ano o Sorriso Bom de Boca ganha uma força maior, né, Cristina? Isso. Que é o Julho Laranja. O que é o Julho Laranja? Isso, uma alegria. Julho Laranja é uma campanha que traz um alerta, um convite, um movimento para que os familiares, professores, comunidade no geral, possa olhar para o desenvolvimento, para o crescimento orofacial das nossas crianças. Para que a gente possa trazer essa oportunidade de fazer um tratamento ainda na infância, para que nós possamos prevenir problemas mais sérios de má oclusão. Então, depois a nossa amiga Lucelena, ela pode contar um caso de uma criança que ela fez um tratamento no consultório. Então, assim, muitas vezes a gente pode intervir já, a gente coloca, a campanha atrás sorrisos precoces, cuidados precoces, sorriso para toda a vida, no sentido de fazer um tratamento agora na infância, prevenindo um problema muito maior para o futuro, tirando muitas vezes essa criança, que depois um adulto, de cirurgia. E o Julho Laranja, ele começou em Brasília, numa ideia de uma dentista igual ao nosso, aqui em Cornélio Procópio, no Sorriso Bom de Boca. Sim. O Sorriso Bom de Boca sempre trouxe esse alerta para o cuidado do sorriso, dos dentes, a saúde, a prevenção da cárie, mas também a gente trouxe várias outras questões, como respiração, mastigação, a gente sempre falou de tudo isso. E o Julho Laranja veio para nos apoiar, então a gente trouxe, o Julito pro projeto, abraçando essa campanha junto, fortalecendo. Cadê o boneco? Para que a gente possa ser além dos dentes, como a gente sempre foi. Esse é o Julito. E aquele dente lá, é do Sorriso Bom de Boca? Isso. O dentinho é o mascote do Sorriso Bom de Boca. Ele é o mascote do Sorriso Bom de Boca. O Julito é da campanha Julho Laranja. Julho Laranja. Assim como nós temos o nosso mascote, a professora Cibele também desenvolveu. Por que um passarinho? Porque tem a ver com alegria, com voo mais alto, voo mais longe. Então esse passarinho está voando o nosso país todo e já está no exterior. Puxa, é uma legal. campanha que ganhou força. E esse ano nós trouxemos a campanha para junto do Sorriso Bom de Boca, para também trazer essa oportunidade para as nossas crianças, para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Tá, passa ali para a Lucelena. A Lucelena, a gente já conversou aqui uma vez a respeito da prevenção, que começa até mesmo antes da dentição da criança, né, Lucelena? Isso. Isso também é um intuito do Julho Laranja, começar o tratamento em crianças pequenas, desde, se for falar, desde bebê. Quem pode falar um pouco mais é a doutora Maria Cristina, que é mais especializada nessa área, a amamentação. Então, a amamentação é o primeiro aparelho ortodôntico que a gente fala, para as mães. Mas então já prepara já ali, vai gengiva, preparando toda a arcada dentária que virá por aí. Isso, ao contrário da mamadeira e outras coisas mais. Então, e aí a gente pede orienta as mães a levar as crianças a partir dos 3, a partir do começo, nasceu o primeiro dente, já leva. Que nem a doutora Maria Cristina me citou agora, eu tive uma paciente, até não foi nem no consultório particular. Essa minha paciente, apesar que eu faço várias vezes isso no particular também. Sim.
Mas essa paciente foi de posto de saúde da prefeitura lá em Santa Mariana, onde eu atendo. Que a mãe levou a criança com mais ou menos 3, 4 anos, e eu percebi que a criança estava com aquela mordidinha para frente, quando traz o queixinho para frente. Aí a gente já pode intervir, não colocando aparelho, né? Nessa idade não se coloca, mas a gente faz um procedimento, que esse procedimento chama pista, umas resininhas que a gente põe na frente e segura a dentição. Puxa, essa semana, mais precisamente foi terça-feira, eu atendi uma criança hoje com 12 anos, e aí comentando com a mãe, na verdade eu nem lembrava muito mais, porque posto a gente passa várias pessoas, né? E eu comentando com a mãe, falei, olha, agora já está na hora dela colocar de novo o aparelho, né? Tudo. Aí a mãe falou assim, então, quem salvou a boca da minha filha foi a senhora, porque eu trouxe ela com 3, 4 anos e a senhora fez aquele procedimento e o queixo dela não foi para frente. Olha que coisa então, legal. Isso daí é satisfatório para a gente ver também, né, Luciana? Que não é só o aparelho que faz a prevenção, né? Então, a criança indo desde pequenininha, a gente consegue. Por exemplo, se eu não tivesse feito isso nessa menina, provavelmente com 12, 13 ou até mais, ela teria que fazer uma cirurgia, porque o queixo já estaria bem para frente, não tinha segurado. Meu pai do céu. Então, a prevenção ortodôntica é importante. A importância disso, né, doutora Karen? Sim. Agora, uma coisa que me falaram esses dias atrás, até uma dentista amiga minha falou assim, Amaury, as pessoas não estão tendo tanto problema mais de dentição, porque as crianças estão aprendendo já desde cedo a escovação correta, o cuidado correto, a prevenção para não ter cárie, e daqui a pouco não vai ter dentista mais. Eu falei, não vai chegar a esse extremo. Mas devido ao trabalho de vocês, quantos anos já o Empreender Sorrindo vem? Desde 2002 que nós estamos... São 23 anos. Eu falei décadas, então eu não estou errado. Tá certo, né? Tá certo. Então tem muita gente aí que deve a sua dentição boa, perfeita, a vocês, ao trabalho de vocês dessa prevenção. E isso mudou a realidade também das crianças, principalmente das crianças que não tinham acesso aos dentistas, as crianças de famílias carentes, né, Karen? Isso. Amaury, o nosso alerta hoje, inclusive, é a importância da odontologia. A odontologia vai com uma visão além dos dentes. A gente costuma, né, falar que o dentista vai tratar das cáries. Só que hoje, dentro dessa importância do desenvolvimento facial, a gente percebe que a gente precisa cuidar da criança como um todo. E um alerta que a gente tem feito e vamos continuar fazendo é sob o ponto de vista da respiração. Por quê? Muitas crianças hoje estão com... É um tema muito falado, né? Com hiperatividade, transtornos do desenvolvimento. E muitas questões estão interligadas com o fator respiratório. É um pouco difícil ainda, e por isso que nós estamos tão forte esse ano nessa campanha, das pessoas associarem a baixa oxigenação cerebral, que acontece às vezes à noite, quando a criança tem ronco, quando a criança tem apneia, e com a baixa recuperação neural que a criança tem. Então, se a criança não respirar bem à noite, ela não vai aprender na escola. Porque a memorização do conteúdo que a professora fala, ela acontece porque a gente dorme bem. Se eu não respiro bem, meu nariz está sempre entupido e eu estou com dificuldades respiratórias, eu não processo legal. Isso vai se acumulando, isso é acumulativo. Então, eu acho que assim, é uma odontologia que eu tenho muito orgulho. É uma odontologia que vai cuidar do global, vai se importar com a postura, vai se comprar com o desenvolvimento. E o quanto mais cedo a gente chegar, mais a gente impacta de maneira positiva. A Lúcia, quando testemunhou e a gente bateu papo, por isso que é bom ter amigos, né? Esse caso clínico dela, eu falei, Lúcia, isso tem que ser levado a público, porque as pessoas têm uma crença de que vamos deixar para depois, né? E o ortodontista também tem que ter tradicional, ele tem uma visão de deixar talvez, mas com a odontopediatria, quando casa a ortodontia com a visão da odontopediatria, a gente olha para a criança, a gente não olha para o dente, a gente olha para a função respiratória. Porque a gente fala assim, ó, é um projeto só, boca, nariz, tá tudo na mesma casa. Se você constrói uma casa, você vai fazer um projeto bom. Então não adianta eu falar de um desvio de septo nasal, se a sutura da boca é justamente a
a parede do nariz lá de cima. Então, se eu tiver dentes tortos, a parede de cima vai estar torto. Então, não dá pra gente segmentar a pessoa, né, A gente está falando ortodontia, que é o uso do aparelho, gente. Isso, não é só o uso do aparelho, não né? é só o uso do aparelho, Isso. mas quando se fala ortodontia, já se lembra de aparelho, e aí as pessoas falam assim, mas para usar aparelho, os dentistas recomendam que seja a partir de uma certa idade, que tem que trocar toda a dentição, que o dente de leite tem que ser substituído por dente definitivo. Não, isso já não é mais assim, a realidade é outra. E por isso que nós temos, né, 3 odontopediatras, 2 ortodontistas, a gente trabalha com métodos importantes aí e que isso tem que vir a público, né? Nós temos que tornar isso vamos dizer assim, uma campanha de saúde pública. Por que reter o conhecimento? A gente tem que levar à população aquele conhecimento que salva vidas. Porque uma criança que está toda hora no médico, toda hora no pediatra, toda hora no otorrino e não vê uma saída, a gente precisa pensar, falar assim, gente, mas será que a gente não consegue começar antes? Porque tem que mastigar, tem que respirar corretamente. E informação é ouro. Informação é outra. Detectar a causa, né? Isso, como a doutora Lúcia falou, né? Dentro do aspecto preventivo das más oclusões, nós temos em primeiro momento o aleitamento materno, né? Então, dentro do aleitamento materno, a criança vai desenvolver essas 3 possibilidades de desenvolvimento, que é o respirar bem, né? O engolir bem e preparar toda essa musculatura para depois mastigar. Então, é como ela disse, existe uma casa sendo construída. Então, o crescimento orofacial, ele cresce em altura, em lateralidade e antero-posterior, que a gente diz. E o aleitamento materno, ele é tão sublime, além de todos os nutrientes, toda aquela questão que a gente já sabe, afeto, psicológico e tudo mais, mas assim, ele prepara essa criança para o desenvolvimento orofacial. E o que acontece? A nossa cultura trouxe muito forte o uso dos utensílios, né? Como chupetas, mamadeiras e tudo mais. Que acaba sendo prejudicial. Isso, né? E tudo isso interfere, né, no desenvolvimento natural. Porque existe um padrão genético, sim, né? Muitas vezes as mães perguntam, e elas falam, mas o meu marido usou o aparelho tanto tempo, né? Aquilo que você disse, a ortodontia em si, ela trabalha a postura e movimento de dentes, mas a ortopedia e a odontologia miofuncional, ela vem trabalhando a função. Então, muitas vezes, existe ali uma causa. Uma chupeta pode desenvolver uma mordida aberta. Então, perguntam assim, né, Lúcia, doutora Karen, quanto tempo usa a chupeta? Ela é bandida, ela é mocinha? Mas, olha, a cultura diz que ela acalma. E aí, mas em si, é culturalmente isso instalado, né? As bonecas vêm todas com mamadeiras de chupetas. Então, isso está muito engessado dentro de uma cultura. E a odontologia preventiva e esse movimento do Júlio Laranja é para a gente trazer toda essa desconstrução de uma forma gentil, né? Eu sempre costumo dizer, tudo está certo, nem tudo está errado. Para aquela família, a gente não sabe, né, qual é a real situação de cada situação. Então, a gente vai ouvir individualmente e para aquela situação a gente vai trazer um colo e a gente vai trazer uma solução. Mas a causa raiz de praticamente 95% das questões ortodônticas, de desvios de crescimento, dentes tortos, é fator respiratório, é ausência de mastigação, é uso prolongado de chupeta, dedo e mamadeira e por aí vai. Nem tudo é culpa da genética. A gente antes falava, é o pai, é a mãe. Isso que vai dar, né? Aí falava, uma boca grande com dente pequeno. A gente sabe que hoje a genética está aqui e os fatores ambientais estão aqui, que é a epigenética. Então, se a gente fizer escolhas boas, numa idade adequada, a gente vai ter um desenvolvimento bom. Então, a informação a gente tem que levar mesmo. É a nossa missão enquanto Empreender Sorrindo, enquanto Sorriso Bom de Boca. E não podemos deixar de agradecer, né, Lúcia? Agora é momento aí, não sei se a gente pode... Só mais uma coisinha, assim, mais uma parte que a gente também faz no consultório, consegue prevenir no consultório, que isso aí qualquer dentista pode e poderia ser feito. Pedir uma radiografia panorâmica entre 7 e 8 anos para a criança, porque daí nessa idade a gente consegue ver o canino, que é a presa lá em cima, como que ele vem vindo, se ele tem espaço para vir, se não tem, se está da forma correta, se está correto, isso daí para evitar lá na frente com 12, 13 anos ter que fazer uma cirurgia para puxar esse dente. Então assim, nessa fase de 7, 8 anos a gente consegue reverter a situação e arrumar o espaço para o canino
E também, além de arrumar o espaço para o canino com o aparelho certo, o aparelho que a gente coloca, fazer com que a respiração, que nem a doutora Karen disse, aumente. Às vezes, muitas vezes, a gente consegue, com esse aparelho, lá com 6, 7 anos, fazer com que a criança saia de uma cirurgia de adenoide. Então, às vezes, só o uso do aparelho já vai evitar e vai lembrar e vai melhorar muito a respiração da criança. Que bom que as coisas evoluem, né? Porque antigamente o que tinha de criança que tinha que fazer cirurgia do adenoide, tirar amígdalas... Ainda tem. Tem um problema, mas muitos desses problemas podem ser, ou dessas cirurgias, podem ser evitadas detectando um problema odontológico. Isso. Não é? Isso que é legal. A gente costuma perceber, por exemplo, né, que trabalhamos ali com a consultoria em aleitamento materno, que muitas vezes o bebê não consegue mamar, e aí tem a questão do freio, né, que hoje está muito em alta. E nem sempre é esse freio, essa língua coladinha, que normalmente eles falam, precisa dar um pique na língua. Muitas vezes é questão respiratória. Inclusive, eu tenho uma amiga que é dentista, né, e o bebê dela, né, com todo o acompanhamento, com toda a consultoria, tudo, ele não conseguiu amamentar. E aí a gente descobriu adenoide precoce. Olha. Então, assim, a respiração, o aleitamento materno, ele é a base, ele é a prevenção, ele é o aparelho ortodôntico grátis. Mas a gente precisa estar atento, né? Porque, às vezes, é uma questão aí. Porque o bebê, na vida intrauterina, ele respira ali dentro com água, né? Ele faz a deglutição, ele faz a sucção, ele faz os primeiros treinos para depois ter a sobrevivência aqui fora, entende? E aí a criança não consegue. Por quê? A respiração é o fator número 1 também dentro do aleitamento materno. Olha aí, e se ele tem um narizinho obstruído, um desvio de septo, ele não vai conseguir fazer. Entende? E tudo isso desencadeia aí todo um processo, né? Depois de língua mais baixa, um queixinho um pouquinho mais para frente. E é por isso, né, para você, mamãe, papai, familiares que estão nos ouvindo, é muito importante a primeira consulta do bebê antes dos 6 meses. Porque aqui a gente também já consegue diagnosticar alguns detalhes aí do desenvolvimento, né, numa orientação para um otorrino, laringologista pediátrico, para que a gente possa também já trazer essa respiração em plenitude para que essa criança possa desenvolver. Muito bem, muito bom, parabéns pelo trabalho.